escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento à revista, né? Hoje a gente vai falar da lição 7. O juiz do coração, a paz triunfante. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do fruto do Espírito. Vamos falar sobre a paz. Vamos ler de novo o texto, os versículos que falam do fruto do Espírito. Gálatas 5, de 19 a 22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A paz, assim, é um anseio no coração do homem, né? A gente vê, assim, que envolve muito dinheiro, assim, em busca pela paz, né? São líderes políticos que viajam pelo mundo à procura de paz entre as nações, né? Ultimamente a gente tem visto aí o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia se envolvendo num acordo de paz entre a Armênia e o Azerbaijão. Então isso é muito comum. E os países se envolverem para tentar fazer acordo de paz entre outras nações, né? As pessoas também procuram médicos, conselheiros profissionais para obter paz. As pessoas vão em psicólogos, psiquiatras, né? Tem pessoas que às vezes tiram a própria vida tentando encontrar paz. A pessoa ela fica num estado tão atormentado que acaba se suicidando, né? Os jovens se envolvem com drogas, procurando a paz. Por fim, né, os tribunais estão cheios de processos assim, de pessoas que estão brigando por situações assim, em busca de paz, de resolução de conflitos, né? Algumas pessoas buscam a paz por toda a vida e no final recebem na lápide aquela famosa frase, né? Descanse em paz. Mas será que a morte é o caminho para desfrutarmos da verdadeira paz? Não é, né? Será que é possível obter e viver paz mesmo num mundo agitado, conturbado e violento? É possível, sim. Vamos ver em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas são palavras de Jesus, né? Que ele disse que deixa a paz de Deus, né? A paz dele, para que a gente não tenha medo e não se afligir, né? Não entre em aflição nesse mundo, né? Jesus, durante o tempo que ele viveu, ele sofreu muitas pressões, né? Ele foi testado pelos fariseus constantemente, pelas coisas que ele falava, né? Chamavam ele de blasfemo e tal. Ele foi tentado por Satanás no deserto, foi açoitado, foi torturado, preso e foi morto na cruz. Mas havia paz, né, nas palavras de Jesus, né? Ele sempre respondia os outros de uma forma que não era agressiva, né? Ele realmente tinha paz no que ele falava. E a paz guiava as ações dele, né? Essa é a verdadeira paz que a gente vai falar aqui hoje, não essa paz do mundo, de resolver conflitos, né? De terminar conflitos. Né? A paz de Deus, a paz no conceito bíblico. A paz que excede todo o entendimento, a paz que recebemos por meio de Cristo como um fruto do Espírito. E a gente vai dividir esse estudo hoje em 3 partes. Primeira parte, né? A paz com Deus. Na Bíblia a gente encontra 2 termos assim para estudar, né? A paz com Deus e a paz de Deus.
Então, paz com Deus e paz de Deus. A primeira é um estado e a segunda é um sentimento. Então, a paz de Deus nos fala de um relacionamento certo com Deus, fruto da reconciliação com Ele por meio de Cristo. A paz de Deus é fruto da paz com Deus. E tem a ver com um sentimento de prazer assim, indescritível que enche a nossa alma mesmo em meio às tribulações. Não há paz de Deus sem que primeiro se estabeleça a paz com Deus. A paz com Deus é uma analogia, né? A paz com Deus é a raiz e a paz de Deus é o fruto. Paz com Deus é como se fosse uma fonte e a paz de Deus é o fluxo que brota dessa fonte, que jorra dessa fonte. Mas o que é paz com Deus? Vamos entender o que é esse termo aí, paz com Deus. Depois a gente vai ver um versículo na Bíblia. A paz com Deus é fruto da justificação. E o que é justificação? A justificação é um ato jurídico de Deus, que nos declara inocentes e inculpáveis diante do seu tribunal, em virtude do sacrifício substitutivo de Cristo em nosso favor e em nosso lugar. Então, mediante a justificação, ficamos quites com a lei de Deus e com a justiça divina, não pesando mais sobre nós nenhuma condenação. Os nossos pecados não são imputados a nós, pois foram lançados sobre Jesus na cruz. E toda a justiça de Cristo é transferida para a nossa conta, de tal maneira que somos justificados no tribunal de Deus. Então, a justificação é um ato e não um processo. É feito no tribunal de Deus e não no nosso coração. Não tem grau, uma vez que sim, todos os salvos são de igual forma justificados, com base nos méritos de Cristo. Por isso, a paz com Deus é a mesma para todos os remidos, né? Para todos os que pedem perdão, que creem em Jesus. Nenhum salvo tem mais paz com Deus do que outro. E todos estão de igual forma reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Vamos ver Romanos 5:1, e aí talvez fique mais fácil de entender o versículo depois disso que eu te falei. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, éramos inimigos de Deus, somos filhos da ira, herdamos uma natureza pecaminosa desde os tempos de Adão. Mas em Cristo nós somos reconciliados e recebemos o fruto da paz. Aí na revista de vocês, né, na página 25, tem um quadrinho lá e pergunta assim, por que nós precisamos dessa paz, da paz com Deus? Justamente porque a natureza do homem é pecaminosa e sem paz com Deus. E aí, em Romanos, Romanos 1, 18 a 32, e na continuação, capítulo 2, de 1 a 16, Paulo nos fala da ira de Deus, que ela se revela no céu contra a idolatria, depravação do homem, e lista ali vários adjetivos, né, várias qualificações negativas do homem, antes dessa reconciliação com Deus, né, antes de Jesus. Só para... que se você não tiver com a revista aí, vou falar, né, quais são esses adjetivos, né? O homem é impiedoso, pervertido, injusto, insensato, louco, indesculpável diante de Deus, imoral, idólatra, malicioso, avarento, maldoso, homicida, maligno, enganador, caluniador, insolente, soberbo, presunçoso e desobediente, legalista, duro de coração e faccioso. Olha quanta qualificação negativa que o homem tem, né? Por causa do pecado. E como alcançar a paz com Deus? Somente através de Cristo. Em Cristo, o homem recebe a justificação e a paz com Deus. E aí a gente vai ver em Romanos 3, de 20 a 24, e Romanos 3, 28, alguns versículos que complementam isso que eu estou falando sobre a justificação. Romanos 3, de 20 a 24. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado,
mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, assim, a justiça que nós carecemos, né, essa justificação, ela não pode ser alcançada por obras da lei, ela é providenciada por Deus, é efetivada mediante a fé em Cristo e é um dom de Deus. A gente recebe ela pela graça de Deus somente. Portanto, sem Cristo não há possibilidade de termos paz. Sem Cristo não há justificação. E a justificação de Cristo é essencial para satisfazer as exigências da lei divina e nos reconciliar com Deus. Vamos ver agora o segundo tópico, né? A paz dentro de nós. E aí nós vamos começar agora a ver a paz de Deus. São dois tópicos que nós vamos ver, a paz dentro de nós e a paz com os outros. Então, assim, a gente viu a paz com Deus, que é necessária para a gente obter a paz de Deus. E a paz de Deus ela tem algumas características diferentes, ela depende do relacionamento com Deus. A paz de Deus, ela difere de crente para crente. Nem todos os salvos a experimentam com a mesma intensidade. Ela não é um estado, mas um sentimento, fruto do estreito relacionamento com Deus. Paulo diz que a falta dessa paz deixa o coração e a mente vulneráveis à ansiedade, né? O que é a ansiedade? É uma espécie de estrangulamento da alma, quando somos sufocados pelas tensões que chegam das circunstâncias, dos relacionamentos estremecidos, da preocupação com as coisas materiais, é tudo aquilo que nos aflige na nossa convivência, ao nosso redor, né? Preocupações, medos, que deixa a gente com o coração apertado, você sente um aperto no peito, né? Isso é ansiedade. Tem gente que sofre de crise de ansiedade, né? Por causa das coisas que acontecem no mundo. E quando buscamos a Deus em oração e o adoramos, dando graça pela sua bondade, a ansiedade ela precisa bater em retirada. E a paz de Deus age como uma sentinela divina, passa a guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela nos conforta. Então, assim, a paz de Deus é uma fortaleza ao redor da nossa mente e do nosso coração, da nossa razão e dos nossos sentimentos. É aquele descanso interior em saber que Deus está no controle, que nossa vida está em suas mãos, e mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor estão tempestuosas. Assim, eu lembro daquele Salmo 23, né? Se você não conhece, é bom decorar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Depois, mais adiante, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Isso é paz de Deus. Você está vivendo numa situação atormentada, assim, uma tormenta, vivendo um tempo ruim, mas sabendo que Deus está no controle. E Ele está te protegendo, Ele está te guardando, e você fica em paz, sabendo que Ele está no controle daquela situação. Então, assim, não precisamos ser prisioneiros da ansiedade, né? Se já fomos reconciliados com Deus, já temos a paz com Deus, agora podemos experimentar a paz de Deus. E normalmente, assim, as adversidades mais simples da vida, elas roubam a paz da gente, né? Isso acontece porque a gente quer resolver tudo da nossa maneira, do nosso jeito. A gente esquece que Deus está no controle. Então, assim, é por isso que a gente tem, às vezes, essa ansiedade, né? E o que a gente precisa fazer? Recorrer ao Senhor, em oração, entregar nas mãos de Deus as nossas vidas, deixar que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade, né? Então a gente fica preocupado às vezes com circunstâncias infelizes, lamentamos por elas, criamos esquemas por causa disso, né?
invejamos ou às vezes nos ressentimos com outras pessoas que parecem que conseguem as coisas, né, na vida, assim, ganham muita coisa, oportunidades, assim, e a gente parece que não ganha, né? Então, assim, isso torna a gente infeliz. Deixa a gente com uma visão, assim, de que Deus não está cuidando da gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vocês aí, adolescentes, tal, que estão amadurecendo, preparando para entrar numa vida adulta, tendo que assumir, assim, algumas escolhas, né, responsabilidades, escolher carreira, escola, tal, né, vai para faculdade. Vocês têm algumas pequenas responsabilidades ainda, né? Mas vocês estão amadurecendo para uma vida adulta. Então, assim, é normal ter uma insegurança, uma ansiedade, principalmente na hora das decisões. Então, assim, decisões assim que vocês vão ter no estudo, na profissão, namoro, relacionamentos, é normal ter isso. Mas, assim, tem que buscar a Deus, buscar o relacionamento com Deus e, e a paz de Deus, né, para acalmar o nosso coração. Então, assim, o único caminho para se libertar das tensões é estar aos pés da cruz de Cristo, né? Descansar no Senhor. E diariamente, como é que a gente faz isso? Através de oração, leitura de Bíblia, se aproximar de Deus. Vamos ler Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que isso quer dizer, né? A paz de Cristo deve nortear as nossas decisões. Porque sabendo que Deus está no controle e tomar as decisões de forma mais tranquila e não às vezes de cabeça quente. Então é isso que eu entendo que ele está falando aqui. Quando você busca Deus e tem essa paz de Deus no seu coração, você toma decisões melhores. Terceiro tópico que a gente vai ler, né? A paz com outras pessoas. Também continuando a falar sobre a paz de Deus, que ela influencia nos relacionamentos. Devemos buscar paz sempre com nossos irmãos e amigos, né? A verdadeira paz, ela é produzida pelo Espírito Santo. Então vamos ver em Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que ele está dizendo aí? Os crentes em Cristo estão unidos em espírito. Então, assim, ele está dizendo que preservar a unidade dos irmãos pelo vínculo da paz. Nossa tarefa é simples e importante, né? Preservar essa paz, pois somos chamados por Deus para sermos pacificadores, agentes do reino que buscam e mantêm a paz entre os irmãos. Vamos ver aí Romanos 12:18, Mateus 5:9 e 1 Pedro 3, de 10 a 11. Três textos aí falando da paz nos relacionamentos com os irmãos, com os amigos. Então, Romanos 12:18, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse aí é as bem-aventuranças que Jesus disse no Sermão do Monte, né? E 1 Pedro 3, de 10 a 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, assim, a gente vê três passagens da Bíblia falando de paz com o próximo, né? Com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e tentar manter essa paz, lutar por ela, né? Sermos pacificadores, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, refrear a língua, né? E afastar-se do mal. Então, assim, a paz é nos relacionamentos
a gente tem que nos esforçarmos para manter paz e para conquistar a paz, né? Então, nesse sentido, a revista nos apresenta alguns passos para buscar reconciliação e preservação da paz entre amigos e irmãos. Vamos ver quais são esses passos, né, que a revista fala. Não fujam. Enfrentem os conflitos com coragem, graça e amor. Não esperem o outro. Tome a iniciativa para a reconciliação e peça perdão. Terceiro, não desistam. Façam tudo o que estiver ao alcance de vocês para manterem a paz. E o quarto, creia em Deus. Confie na graça de Deus e na ação do Espírito Santo. Então, assim, são 4 ideias assim que a gente precisa entender um pouquinho. Assim. A gente não deve fugir das situações de conflitos. Enfrentá-las, ela é importante, mas enfrentar para quê? Para buscar a resolução. Não esperar o outro, né? A iniciativa, tomar a iniciativa é importante. Fazer tudo que tiver ao alcance para manter a paz. Evitar, assim, se você se desentendeu com alguém, assim, ver se aquilo é uma coisa importante que está causando um afastamento entre você e seu amigo, ou você e outra pessoa. Se é um motivo realmente importante, que pesado, que às vezes é uma besteira, e muitas vezes é uma besteira mesmo. E confia assim em Deus, porque assim, você agindo de maneira que a Bíblia ensina, Deus vai agir na sua vida e vai agir na vida daquela pessoa também. E vocês vão ver o Espírito Santo trabalhando na vida dos dois. Mas existe um obstáculo grande aí, né, nessa resolução de conflitos assim, com pessoas, né, que é o nosso orgulho. O orgulho é um problema sério, né, porque assim, mesmo a gente às vezes estando errado, a gente, pelo nosso orgulho, a gente não busca a solução, a gente resolve se afastar. E esse é o maior erro que a gente pode cometer. Às vezes a gente tem que dar um passo à frente, superar, né, essa dificuldade, o orgulho, ser mais humilde. A Bíblia fala muito de que os humildes herdarão o reino, né? Mas assim, a gente tem que ser sempre humilde, né? E pedir perdão quando a gente estiver errado, realmente, admitir o erro, né? A falta de perdão, ela destrói relacionamento, gera intrigas, todos aqueles obras da carne que eu falei sobre relacionamentos, né, na última aula que eu dei, muitas delas surgem por falta de perdão, por problemas de relacionamento assim, mal resolvidos, né? Facções, divisões. Isso traz muita amargura no coração. Então, assim, exercer a prática do perdão é difícil às vezes. A gente tem que aprender o exercício de pedir perdão. Tem que caminhar para sermos humildes e termos uma vida de paz, né? Superar o orgulho. Para terminar, vamos ler o versículo que está em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Então, assim, essa é a paz de Deus que a gente deseja e é fruto do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais intensa será essa paz. E isso vai trazer para a gente uma tranquilidade muito maior, um estado de ânimo, de como é que fala, de uma tranquilidade, assim, né, no meio da situação que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Então isso é muito importante, estreitar o relacionamento com Deus, através de oração, através de leitura da Bíblia, através de relacionamento com pessoas, com os irmãos nossos da igreja, para compartilhar às vezes dificuldades, isso que é importante. E é isso, pessoal.
gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre o fruto do Espírito. E desejo a vocês que fiquem em paz e estejam estudando a Bíblia e participando das nossas aulas. Vamos terminar com uma oração? Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, obrigado por aprendermos mais os Teus ensinamentos, ó Pai. Te peço que o Senhor nos traga paz no nosso coração, para que possamos passar por esse momento de pandemia, onde estamos mais isolados uns dos outros fisicamente, onde estamos passando por algumas aflições, vendo situações de desespero nas pessoas, por causa de uma doença que ainda não se tem a cura, mas que o Senhor nos traga paz a todos nós, que o Senhor nos guie, nos oriente nas nossas decisões. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.